É vencer ou vencer. E é com esse espírito que o Atlético enfrenta hoje no Morumbi às 20h30 o São Paulo. Este é, sem sombra de dúvidas, o jogo mais esperado da rodada. O São Paulo é o líder com 50 pontos e o Galo segue logo atrás, em segundo com 46. Na última rodada, um jogo de muitos gols perdidos. 2 impedidos do Vargas e um pênalti perdido pelo Keno. O Galo conseguiu sair com a vitória contra o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada. O placar magro de 1-0 não impediu em nada que a gente comemorasse, pois o que importava era sair de lá com os 3 pontos e com a vitória, e foi isso que aconteceu. Hoje, mais uma decisão. O Galo precisa vencer para diminuir a diferença entre o líder. Em caso de vitória do Atlético, o alvinegro ficará apenas a 1 ponto do São Paulo, o que deixaria o sonho do título muito mais próximo. Em caso de derrota, São Paulo abriria novamente os 7 pontos de vantagem, já que só não abriu mais vantagem porque perdeu o clássico contra o Corinthians no último domingo. No histórico do confronto pelo brasileiro foram 61 jogos, 22 vitórias, 18 empates e 21 derrotas. No primeiro turno, o Atlético, no Mineirão, venceu o São Paulo por 3-0, num jogo marcado pela polêmica do pênalti não dado para o São Paulo, que, de acordo com o núcleo da arbitragem da CBF, deveria ter sido marcado, mas por falha do VAR não foi. Para o próximo jogo, o Atlético vai mais confiante e com melhoras, tanto na parte defensiva quanto na parte ofensiva. Defensivamente, o Galo não tomou gol no último jogo. A segurança da dupla de zaga, Gabriel e Alonso, foi fundamental para conter o ímpeto da equipe paranaense no último jogo. Gabriel, que é um zagueiro de mais velocidade, conseguiu acompanhar a velocidade dos contra-ataques, que, a não ser também no início da partida, não levaram grande perigo ao gol do Everson. Com o Hever suspenso, após entrar no segundo tempo e tomar o terceiro amarelo, esta deve ser novamente a dupla de zaga para o confronto. Sampaoli, além de Hever, não contará com Jair e Tardelli, que estão lesionados, e com Dylan Borreiro, que serve a seleção colombiana sub-20. Inclusive, pode ser que o próprio Sampaoli não possa participar da partida, já que foi denunciado por estar no Mineirão na vitória do Atlético contra o Flamengo por 4-0, logo no início do retorno do campeonato. Sampaoli é acusado de se comunicar com o analista de desempenho do time, Diogo Alves, o que é proibido, visto que o técnico estava suspenso. Caso consigam provar que o uso do celular era mesmo para se comunicar com o analista, o Atlético pode ser multado entre 100 e 100 mil reais, enquanto o analista de desempenho e Sampaoli podem tomar uma suspensão de 1 até 6 partidas. Até o momento da gravação desse vídeo, a sentença ainda não tinha sido divulgada. Falamos da parte defensiva, dos desfalques, mas não podemos deixar de comentar a melhora ofensiva do time após a chegada do chileno Eduardo Vargas, autor do gol que nos garantiu a vitória no último sábado. O time atleticano tem o melhor ataque do campeonato com 44 gols. Em 6 dos 7 últimos brasileiros, o time com melhor ataque conquistou o título. Essa é uma estatística que parece óbvia, já que só se ganha a partida fazendo gols. E nesse aspecto, o time do Atlético estava deixando muito a desejar. Tinha muita posse de bola, muitas chegadas ao gol, mas pouca eficiência nessas finalizações. O Vargas, em 3 jogos com a camisa do Atlético, se mostrou bem efetivo. Boa pontaria, boa visão de jogo, qualidade no chute, assistência. O trio Keno, Vargas, Savarino, que atuam pela primeira vez no último jogo, muito bem pela última vez no último jogo, atuou muito bem. Apesar de Savarino ainda precisar aprimorar as finalizações, o venezuelano consegue equilibrar o ataque atleticano. Sua ótima velocidade, visão de jogo, desafoga o lado esquerdo e dá mais qualidade na chegada pelo lado direito, o que faz com que o time não fique torto, ou seja, concentrando o seu ataque apenas pelo lado esquerdo do campo. Com a chegada de Vargas, mais uma opção para desafogar as pontas, já que a qualidade do chileno é conhecida e, com certeza, ele é um dos responsáveis por puxar a marcação. E, claro, uma possibilidade de deixar livre os seus parceiros de ataque. Será que ele, junto a Keno e Savarino, seria a nossa solução para o ataque? Deixa aqui o seu comentário. E o árbitro que apita esse jogão São Paulo e Galo é o Wilton Pereira Sampaio. Isso mesmo. Ele acumula, né, jogos suspeitos contra o Galo e jogos suspeitos a favor do São Paulo. Aquele São Paulo e Grêmio. Foi assim, absurdo as interferências da arbitragem. E mesmo assim será esse cidadão que irá apitar o jogo do Galo. Então,
Se preparem, teremos o Wilton Pereira de Sampaio apitando São Paulo e Galo. O São Paulo é o segundo melhor mandante do Campeonato Brasileiro. Ele só perde para um time, o Galo. Eles têm 28 pontos conquistados em casa, em seus mandos, né? E o Galo tem 30 pontos conquistados quando joga no Mineirão. Esse é um detalhe desse jogo que é muito importante. O São Paulo é um time que faz muitos pontos dentro de casa. O Galo, fora de casa, conquistou 16 pontos. Praticamente a metade do que conquistou dentro de casa, né? E esse detalhe é um detalhe, assim, perigoso, né? O Galo hoje é o quinto melhor time fora de casa no Brasileirão, depois da última vitória contra o Atlético Paranaense, que deu uma melhorada nesses números aí. E espero, a minha esperança é que essa última vitória seja uma arrancada para o Galo daqui para frente, para melhorar esses números fora de casa e se consolidar nessa briga pelo título. Então nós temos um Galo que não pontua tanto fora de casa, quanto um São Paulo que pontua bastante dentro de casa. Mas tem esse quesito, né, do Atlético ter vencido agora fora de casa e estar nessa arrancada e ser um confronto direto. Se a gente dividisse, né, o Campeonato Brasileiro em turno e retorno, o Galo seria o líder do retorno. Fez 14 pontos até agora nos jogos, né, do retorno e seria o líder isolado. Os times atrás dele fizeram 13 pontos. Por que é importante falar isso? Porque por mais que o São Paulo tenha nos passado e tenha até aberto uma diferençazinha, né? Isso é por causa dos jogos atrasados e da bagunça que virou a CBF, quando só o São Paulo escolheu o momento de pagar jogos e todos os outros times tiveram que pagar quando dava, quando a CBF queria. O São Paulo não escolheu bem as datas, né? E aí conseguiu chegar na liderança. Mas o desempenho do Galo no retorno é inclusive melhor do que o desempenho que o Galo teve no turno do campeonato até essa rodada. Então é bom entender isso, né? É bom fazer essa leitura parcial para a gente saber que o Galo está bem no campeonato, inclusive está melhor do que quando começou. E como recordar é viver, vamos lembrar daquele Galo e São Paulo do primeiro turno? Então, esse jogo foi muito polêmico, né? Porque foi o jogo que o chefe da comissão de arbitragem resolveu analisar um mês depois que tinha errado no VAR, num lance, que era o lance do São Paulo, que era um gol do Luciano, quando estava 0-0 e o VAR deu impedimento, e depois foi constatado que não estava impedido. Depois disso, o Galo fez 3-0, fora os ameaços, controlou o jogo de ponta a ponta, tirando esses 10 minutos iniciais que o São Paulo tentou dar uma sufocada. Tirando ali, só deu o Galo 3-0 e ficou barato. Podia ter sido 4, podia ter sido 5. O Galo jogou muito mais do que o São Paulo naquela noite no Mineirão. E falar desse último jogo do Galo, eu queria dar um destaque especial pro Gabriel. Gabriel é um jogador que a gente lá, antes do São Paulo escalar a primeira vez o time, a gente esperava que ele fosse o zagueiro titular do São Paulo, porque é o único dos nossos zagueiros que tem velocidade. E não foi isso que aconteceu. Gabriel chegou, virou banco do banco e virou a quinta opção da defesa. Bueno e Rabelo sempre eram escalados na frente dele. Porém, parece que agora isso mudou. No último jogo, Hever não jogou. Não se sabe se ele foi poupado na tentativa de não tomar o terceiro amarelo, o que não adiantou, porque no banco de reserva o Hever tomou o cartão amarelo e o Gabriel jogou. Já passou na frente do Rabelo, que até então era o substituto imediato de qualquer um dos dois da zaga. E Gabriel fez uma partida muito boa. Praticamente não errou passes. Gabriel desarmou bastante e deu muito mais segurança para a defesa atleticana. E aí, provavelmente será o titular contra o São Paulo, na expectativa até de frear, né, os jovens rápidos do São Paulo, que a Nina que vai falar um pouco melhor sobre isso para vocês. Mas fica aí a grande chance do Gabriel e tomara, eu torço para que ele deslanche e mate a boca do balão para resolver esses problemas da defesa do Galo e ver se a gente consegue sair de campo sem tomar gol mais uma vez. Agora no nosso papo sobre o adversário da vez, dessa vez o Galo enfrenta o poderoso São Paulo, atual líder da competição com 50 pontos ganhos.
O Galo é o segundo colocado com 46, então uma vitória seria super importante para enxugar mais ainda essa diferença, que já foi de 7 pontos, não deixar o São Paulo se isolar de novo, né, na liderança do campeonato. Bom, o São Paulo é líder não à toa, sofreu apenas 3 derrotas no Campeonato Brasileiro inteiro até agora, nas 25 rodadas que disputou. A última derrota no último jogo, um clássico contra o Corinthians, que teve aí o fator extracampo, que foi o álbum lançado da Taylor Swift. Todo mundo sabe que isso dá superpoderes ao Corinthians. Foi bom pra gente, porque começou a enxugar essa diferença aí, era de 7 pontos, agora é de 4 pontos, e a gente espera que possa passar para 1 ponto depois do jogo dessa quarta-feira. O São Paulo tem um desfalque muito importante do atacante Luciano, que tem sido um dos destaques do time, junto com o Brenner, o outro atacante e artilheiro do São Paulo no ano com 20 gols. Bom, o Diniz tem esse desfalque aí, provavelmente deve dar oportunidade ao Pablo, que foi uma contratação bem cara. O São Paulo investiu bastante, o Pablo ainda não conseguiu se firmar como titular. Não marca 7 jogos dos jogos que disputou. E é um jogador pro Galo ficar de olho, né? Já que não marca 7 jogos, o Galo tem que ficar bem esperto aí, que pode ser dessa vez que ele desencante. O São Paulo, como a gente sabe, tem um esquema bem parecido com o do Galo, né? O Fernando Diniz tem um esquema tático bem definido, o time gosta de ficar com a bola, gosta de criar bastante chances, não é um time que gosta de dar a bola para o adversário jogar. É bem parecido com o Galo, os times jogam mais ou menos espelhados em campo, vai ser um confronto muito, muito interessante. Com certeza, um dos melhores jogos da rodada e talvez até do campeonato. O Diniz provavelmente não deve mudar muito o time que enfrentou o Corinthians, somente o Luciano, porque realmente é obrigado. O resultado do exame de Covid dos jogadores do São Paulo saiu nessa terça-feira e estão todos liberados, então somente a contusão mesmo do Luciano que vai pesar contra o time do São Paulo. Então o Diniz deve colocar esse time em campo. Thiago Volpi, Juan Fran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo. Reinaldo lateral, que teve um problema com o Patrick há alguns anos, em que supostamente o Reinaldo teria feito menção ou falado alguma coisa sobre o filho do Patrick, o que motivou o Patrick a ficar bem nervoso. Acho que foi o único jogo que eu vi o Patrick Peruca FC, alterado. as melhores apostas sobre o que tá na cabeça do São Paulo. Chegou o Peruca FC e, nossa Deus, essa rodada não tá, pra mim tá bem difícil, porque eu nunca sei quando o São Paulo vai inventar alguma coisa ou não vai inventar alguma coisa. Então eu fico muito na dúvida. Mas vamos lá. Galo vai de Everson, Guga, Gabriel, Alonso, Arana, Alan, Zaratio, Johan, Savarino, Keno e Vargas. Eu acho que o Alan Franco ainda vai dar uma esperada ainda, mas daqui um dia, quando ele estiver bem fisicamente, a vaga é dele. Jogo de 6 pontos e Sampa não pode errar, por isso acredito que ele vai entrar com o que a gente tem de melhor. Então eu acho que a escalação será Everson, Guga, Gabriel, Alonso e Arana, Alan Franco e Zaratio, Keno, Savarino e Vargas. Mais uma rodada do Peruca. Mais uma vez eu tô correndo atrás do resultado aí, tô atrás dos meninos de novo. Toda rodada eu cometo pelo menos um errinho a mais e tá me comprometendo, né? Tá comprometendo minha posição no campeonato do Peruca aí. Mais uma vez parece que eu vou ter que pagar cerveja, mas só acaba quando termina e eu vou buscar tirar essa diferença aí. Pro confronto contra o São Paulo, o time que eu coloco em campo no meu Peruca é Everson, Guga, Alonso, Gabriel e Arana, Alan, Zaratio, Alan Franco, Savarino, Keno e Vargas. Aproveitando, já assistiu esse vídeo até aqui, curte esse vídeo,
compartilha com seu amigo atleticano, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações que você vai sempre receber os nossos vídeos em primeira mão.